Olá pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. E vem comigo que hoje é dia de relato. Mas antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo pra gente continuar crescendo e espalhando informações úteis pro pessoal. E também eu quero lembrar para vocês que o quadro de hoje é aquele baseado em histórias renais e ele tem como objetivo principal incentivar as pessoas a serem doadoras de órgão, porque eles vão ver a diferença que isso faz na vida de uma pessoa que está fazendo o tratamento de hemodiálise. É também para aquelas pessoas que começaram a fazer hemodiálise agora ainda estão meio perdidos, ainda não sabem como é que funciona. É para ter identificação, porque a gente acaba se identificando com algumas histórias que eu conto aqui para vocês. São histórias que vocês mesmo enviam para mim por e-mail. Nesse e-mail que tá aparecendo aqui, sobre o rim@gmail.com. Faz o resumo, manda sua história pra mim que eu conto aqui no canal pra gente incentivar mais pessoas, trazer esperança pras pessoas, pra quem quer fazer transplante, pra quem tá com medo, enfim. Vamos começar o relato então? Senta que lá vem a história, porque o relato de hoje é grande. Olá, meu nome é Tuane, pode falar o meu nome. E vamos lá para mais uma novela mexicana. Eita! Pois então, minha história é o seguinte. Eu tive que colocar o óculos, porque senão eu não vou conseguir. Olha só. É muita coisa, né? Então vamos lá. Posso ter problema renal desde quando eu era criança, porém sempre estava no hospital por conta de alguma doença ou até mesmo para fazer exames de rotina. Porque eu tenho traço falciforme, que foi descoberto por conta de muitos exames de sangue feitos na época. De um tempo para cá, sempre tive a imunidade baixa. Quase toda semana eu estava gripada por alguma coisa, por qualquer coisa. As idas ao médico sempre tive que voltar, porque sempre me dava reação alérgica de algum medicamento. Ou seja, eu ia ao médico com um sintoma e sempre tive que voltar, porque tinha reação alérgica ao medicamento que supostamente era para melhorar a doença anterior. Esse momento não faz muito sentido, porque foi confuso e não sabia o que estava acontecendo direito. Alguns anos se passaram, fui na alergista para saber por que tinha tantas reações e quais os remédios que eu não podia tomar. Mas o que aconteceu foi a médica escrever em um papel, que carrego comigo até hoje, porém está na minha CNH, e tenho que carregar para o resto da minha vida. Ela escreveu no papel os medicamentos que eu tive reação e apenas isso. Aquela época foi assim. Hoje em dia já é bem diferente. Mais alguns anos se passaram e eu sempre fui uma pessoa que acorda e nunca mesmo tive vontade de ir ao banheiro quando acordava. Porque a nossa reação quando acorda é ir no banheiro, certo? Normalmente sim. Pois então, eu já era diferente, nunca tive vontade de ir e até mesmo passava horas sem ir. Só iria mesmo quando estava com muita vontade, mas depois de muito tempo. Quase o dia inteiro. E sim, cheguei a ir ao médico para saber sobre isso. E a resposta eu lembro até hoje. Aspas. Mas você sente vontade de ir ao banheiro quando acorda? Se não sente, é normal. E é provável que você não beba água durante a noite. E por isso que não sente vontade. Fecha. Desde então, a vida segue normalmente. Sempre fui aquela pessoa que come de tudo e mais um pouco. A única coisa que me atrapalha era as minhas alergias com medicamentos comuns, que era complicado ficar explicando toda vez que vou ao médico. Mas enfim, muitos anos se passaram, por volta do ano de 2018, mais ou menos, tive meus primeiros sintomas de inchaço nos pés. Sabe, grávida quando fica muito tempo em pé e fica os pés inchados? Pois era eu, mas sem estar grávida. Entendi. Era estranho aquele inchaço, pois quando apertava onde estava inchado, ficava a marca certinha do dedo. Comecei a pesquisar no Google, pior coisa que o ser humano pode fazer, mas quem nunca? Realmente. Acontece muito. Quem nunca? Todo mundo sempre, né? Ai, tô com dor no dedinho, vai no Google. Ai, tô respirando estranho, vai no Google. Tudo é morte, tudo é o fim da vida, né? Li as piores coisas possíveis, mas uma delas era que se tomar água com limão, você com certeza vai mais vezes ao banheiro e a retenção de líquido acaba diminuindo. E foi o que eu fiz. Sempre estava tomando água com limão e sempre estava indo ao banheiro, mas tudo tem aquele porém. Na época eu trabalhava e o meu serviço, ou melhor, o meu cargo específico era fiscal de frente de caixa, mas conhecido patinador. Eu ficava o dia inteiro com os patinhos no pé e sempre vivia com os pés inchados, mas na mesma época os inchaços foi para o meu rosto, ou seja, quando não era meus pés,
que inchava era meu rosto e por assim vai. E sempre indo ao médico e nunca foi feito algum exame para fazer, o que realmente para saber, né, o que realmente eu tinha na época. Cheguei a tirar 15 tubos de sangue para saber o que eu tinha, porque eu ficava tão inchada e até hoje não sei o motivo. E nunca os médicos tinham alguma conclusão. Eu e a minha família começamos a deduzir que seria estresse diário que eu tava passando, porque trabalhava no mercado, e ser praticamente turista de casa, turista em casa. Era complicado e praticamente não ter tempo para nada. Era com certeza estressante para qualquer um que fosse trabalhar no mercado e em qualquer cargo. Nesse mesmo ano, cheguei a ir ao médico vascular para saber sobre esse inchaço, esses inchaços todos nos pés. Que de um tempo esse inchaço começou a subir, ou seja, começou nos pés. Na sequência foi as batatas da perna e depois as coxas e por fim estava na minha cintura. Isso por meses, o que era estranho. Não, o que era estranho era que eu inventei de dormir com as pernas para cima, porque acabei deduzindo que era retenção de líquidos. E no dia seguinte eu tinha as pernas normais, de novo, mas por pouco tempo. Não dava tempo de sair de casa e já estava inchada novamente e dolorida. Nesse mesmo ano, cheguei a ir no médico vascular, porque na minha cabeça era retenção de líquido, como eu tinha falado antes. O médico apenas apertou meus pés, viu que tinha ficado a marca do dedo dele e apenas falou, abre aspas, isso é retenção de líquido, vou te passar esses remédios aqui, um creme e aquelas meias de pressão. Acho que era aquele nome. Só sei que aquelas meias marrons que vende na farmácia, meia Kendall, eu acho. E volte daqui 40 dias, foi o que o médico falou pra ela. Sim, ficou por isso mesmo no médico vascular. Dias se passaram e seguindo o que ele pediu, usando a meia, tomando remédio, passando tal creme, por um tempo o inchaço já estava menos do que antes. E por um piscar de olhos veio a minha demissão do mercado, em 2019. Foi um alívio por um momento, por causa da minha saúde, mas ao mesmo tempo foi triste por ter sido mandada embora. Mas depois que fui mandada embora, por incrível que pareça, mas os inchaços não tinha mais. Eu e a minha família estávamos deduzindo de poderia ser o emocional que estivesse abalado e eu não conversava com ninguém sobre qualquer outro assunto que não seja o meu serviço. Por sinal, eu quase não estava em casa, querendo ou não, muita coisa que aconteceu e eu não estava presente, então, né, foi complicado. Hoje eu vejo por um lado, poderia ter sido o emocional que afetou tudo, mas nunca vou descobrir. É uma pergunta sem resposta. O corpo humano é um bicho complicado. Real, difícil saber, é muita coisa que a gente nunca vai descobrir, a gente só deduz, só acha, só pensa. Alguns dias, meses se passaram, consegui outro emprego e por aí estava tudo normal. Não estava mais inchada, minhas pernas estavam ótimas, porém por pouco tempo. Os inchaços voltaram com toda a força do mundo. Nisso eu deduzi, se voltou, é sinal que eu não estou tomando água direito. Então vou tomar água com limão de novo. E bastante água. Por enquanto estava normal. Eu estava até indo mais vezes ao banheiro, mas sempre observando como estava a minha urina. E sempre estava com espuma. Deduzi que era pouca água que eu estava tomando. E nesse meio tempo de sempre tomar água com limão e me automedicando, estava começando a sentir dor muito forte no estômago. Lá vai eu parar no hospital novamente, praticamente a cada 15 dias ou até mesmo menos que isso. E todas as vezes era um diagnóstico. Falaram que era gravidez, pneumonia, broncopneumonia, covid, gastrite, anemia e por aí vai. E cada vez eu piorava. Chegou um tempo que eu não estava conseguindo comer nada e muito menos tomar um copo de água, porque tudo que eu consumia sempre vomitava. Até o que eu não tinha no estômago eu vomitava. E cada vez ficando magra e amarela. Cheguei a tomar por 2 semanas sulfato ferroso na veia. Agora eu te pergunto, adiantou? Não, só piorou. Teve mais idas ao hospital e até mesmo no posto de saúde, e sempre a mesma coisa, me dava remédio, eu saía melhor, porém no dia seguinte, ou depois que eu saía do posto, estava pior do que antes. E nenhum médico solicitou exame para saber algo, sabendo que eu sempre falava os mesmos sintomas. Ai, gente, que saco também, né, esses médicos. Olha tanta coisa que aconteceu com a menina e ninguém pede um exame, ninguém investiga a fundo até saber o que é. Não é normal ter tudo isso, não. Oxi. Cheguei a fazer até exame que vê o estômago, sabe? Não lembro o nome, endoscopia. Até então comecei a tratar como gastrite. Enfim, chegou o dia 1 de outubro de 2020, a minha ida ao médico novamente, porém particular, clínico geral.
A minha mãe disse tudo e mais um pouco sobre o que eu estava sentindo, falta de ar. Qualquer passo eu ficava já sem ar, tonta e com vontade de vomitar. Minha cor já era amarela. Sempre estava sentindo a boca salgada, a língua branca e cheia de bolinhas, que era uma dor, pior que afta. Na sequência, o médico do particular apenas disse: vou te passar 20 exames para fazer. Recomendo você levar ela no público por conta da demora dos resultados, porque isso com certeza é problema renal. E se passar mais alguns dias, ela não vai aguentar. Foi tudo muito rápido. Saímos da clínica e só atravessamos a rua, porque o hospital público já era praticamente de frente. E aí foi aquele chá de cadeira de sempre. Triagem, falar sobre as minhas alergias, a minha pressão alta. Nesse dia, lembro que estava quase 20 por alguma coisa, muito alta. Chegamos na médica e de início ela já achou ruim o encaminhamento vindo de uma clínica particular. O pessoal tá quase morrendo, já faz não sei quantos anos, quantos meses correndo atrás. Depois de muito custo, ela aceitou alguns exames. De 20 exames na ficha, fiz 15. E um deles eu lembro que era raio-x, urina e sangue. Mas nesse período não estava mais indo ao banheiro como antes, não fazia nada. Acabei fazendo apenas o de sangue e raio-x. E no retorno na médica, já o que se esperar, lembro a frase como se fosse hoje. Aqui entre aspas: seus rins estão estragados, vou te internar agora, fecha aspas. Nossa, que palavra legal pra usar, né? Pra falar pro paciente: ah, seu rim tá estragado, acabou, amiga, deita lá que a gente vai começar um negócio aqui. Falar uma coisa, viu? Pra ser médico tem que ter vocação, tem que ter humanidade, não é possível. Tem cada coisa que a gente escuta que a pessoa acha que você é um robô, perde a humanidade, não fala direito com as pessoas. Tudo bem que ele pode dar um diagnóstico desse 100 vezes por dia, mas cada pessoa é uma vida. Cada pessoa vai ter uma reação diferente. A gente tem sentimentos, tá? Vamos continuar. No momento não tive o que falar e muito menos a minha mãe. Dia 1 de outubro de 2020 vai ficar marcado pro resto da minha vida. Detalhe, nesse mesmo dia eu não comi nada, e muito menos quando fiquei internada. Eu fiquei um dia na emergência tomando soro e sangue. Dia seguinte coloquei o catéter no pescoço. Já fiquei com medo e sem acreditar que eu estava ali e com aquilo no pescoço. Ai, meu Deus, essa sensação. Ai, gatilho. Passei 2 dias e meio na observação, que tinha mais mosquito do que tudo naquele lugar. Mosquito? Que horror! Tive a visita da minha mãe e foi um alívio, porém por apenas 30 minutos, que acabou sendo péssimo. Fui parar na clínica médica, em um quarto com mais 3 pacientes. Mas para minha surpresa, eu era a única nova e sem acompanhante, por causa da minha idade. Eu passei pela mesma coisa, sei bem o que é isso. Todo mundo tinha acompanhante e eu sempre sozinha. A minha mãe, ela pôde entrar comigo na sala uma vez, que foi a primeira vez que eu fiz hemodiálise. Na clínica, né, fora do hospital. Sou apegada demais com a minha família e mais ainda com a minha mãe. Só imagina como foi. Eu imagino. Eu sei. E para ajudar, com visita apenas uma vez por semana. Nossa, que tortura. Dias se passaram e acabei fazendo amizade com as enfermeiras, alguns pacientes. Fui tratada como a caçula, porque eu era a única mais nova e a única com problema renal e com 3 canos no pescoço. Minha primeira sessão de hemodiálise foi no hospital. O meu primeiro catéter também foi de 3. E quando eu cheguei na clínica, todo mundo ficou surpreso, assim, tipo, como assim 3 canos? Por quê? Não sei o que, foi maior bafafá, maior discussão, e eu achava que era normal, não sabia, né? Aí eu comecei a reparar em todo mundo tinha 2 canos, e eu tinha 3 canos. E eu, realmente, eu sou diferente. E por um tempo eu também fui a mais nova da minha sala. Olha aí as semelhanças aparecendo. Vamos lá. Fiz a primeira sessão de hemodiálise no hospital, e não sei explicar, depois que acabou... mas senti meu corpo quente. A minha cor voltou ao normal e a disposição melhor ainda. Fora que dormi a sessão inteira. E pressão estava boa, sensação de alívio, sabe? Sei. Desde então fiquei sabendo que eu iria ficar fazendo a hemodiálise no hospital por enquanto, sem previsão de alta. Mas sempre pedia para as enfermeiras... pra minha mãe ir mais vezes, fora o dia da visita. E outra, eu era caçula, né? No dia 21 de outubro de 2020, teve a maior chuva em São Paulo. E a minha mãe estava indo pro hospital para me ver. E nesse mesmo dia eu recebi a notícia sobre os meus rins. Meu mundo acabou. A partir do momento da forma que o médico me deu a notícia que não tinha mais jeito sobre os meus rins. E ali era direto para uma cirurgia. Nossa, fiquei sem chão. Só sabia chorar. Nesse mesmo dia, tiraram sangue da artéria. Dói demais. Foi ela que falou. E não consegui continuar, porque eu estava chorando muito. Nervosa
com medo, minha mãe não tinha chego ainda. Depois de algumas horas ela chegou e não tinha o que dizer pra mim. Estava horrível. Porque há 2 dias atrás ele já tinha falado comigo sobre esse assunto. Porém, a minha tia estava do lado e me consolou na hora. Então não senti muito. Só depois que teve a conclusão de tudo. E ainda nesse dia que chorei muito, muito. Dias se passaram e eu sempre fazendo hemodiálise as 3 vezes por semana. No dia 26 de outubro de 2020, veio a notícia que conseguiram uma clínica para eu continuar fazendo a sessão e sem precisar ficar no hospital. Alívio, amém. Passei por uma entrevista e de cara fui aceita. Depois de contar a minha história 2 vezes, voltei para o hospital para pegar as minhas coisas e por fim saber se eu iria dialisar ainda no mesmo dia ou não. Era uma decisão minha. A enfermeira não estava mais lá, só no dia seguinte. E eu tinha a minha alta em mãos e eu estava me sentindo bem até. Bem, até demais. A médica viu meus exames, ficou surpresa como cheguei com a creatinina muito alta. Estava 33,5. Meu Deus! Como isso é possível? E saí do hospital com 7,8. Só perguntou como eu estava me sentindo e pediu para continuar tomando os mesmos remédios em casa. Amém, em casa. Iria começar na clínica dia 28 do mesmo mês. Numa quarta-feira, ou seja, fiquei sem dialisar sábado, domingo, segunda, terça e metade do dia de quarta-feira. Aí eu acabei passando mal, tava voltando a sentir a mesma coisa de antes lá no começo. Quarta tarde dialisei, me senti melhor, mas estava tudo muito recente, ainda meio fraco. É compreensível, né? Tantos dias assim sem dialisar também, poxa vida. Dias se passaram. Faço a hemodiálise 3 vezes por semana, mesmos dias que eu fazia no hospital. Alguns dias eu saio bem, até pulando, porém outros dias eu acabo saindo mal. Pressão baixa, cãibra, ânsia de vômito, sintomas comuns de quem faz hemodiálise. Nesse meio tempo de clínica, o primeiro catéter parou de funcionar, era aquele que dura menos de 3 meses. Foi passado outro na clínica mesmo, esse ano, 2021, e acabei fazendo a bendita fístula, que por fim não deu certo. Tamo junto. E acabei colocando o Permicate, que tenho até hoje e batizei de Gêmeos. Legal. Bom, essa é a minha história de como eu descobri insuficiência renal crônica, que acabei batizando também de novela mexicana. Ai, eu amei! Hoje em dia levo certos assuntos sobre isso na brincadeira, porém sempre me cuidando e tendo consciência sobre como vai ser a minha vida a partir do dia que eu descobri. Foi difícil no começo? Foi, e até demais em aceitar a realidade. Como qualquer outra doença, vai ser difícil de aceitar logo de cara. Certíssima. Esse tipo de notícia a gente nunca leva. Ah, tudo bem, vou fazer uma diálise, tranquilo. É terça-feira comum. Não tem como, né? Com a insuficiência renal crônica, eu aprendi com ela e sigo aprendendo todos os dias, porque é realmente vida normal, mas sempre existe os poréns no meio de tudo. E essa sou eu com 25 anos, com insuficiência renal crônica, alérgica a medicamentos comuns e mais conhecidos, é quase uma lista de supermercado, e à espera de um rim. Enfim, essa foi a história da Tuane. Eu acho que é assim que se pronuncia, Tuane, né? Cara, será que eu tenho palavras para descrever esse relato? Que o vídeo com certeza vai ficar mais de 20 minutos, porque só para gravar foi meia hora para gravar esse vídeo com essas 3 páginas de relato, mas eu agradeço de coração, muito, muito, muito obrigada, Tuane. Meu computador tá assombrado, porque ele tá fazendo coisas sozinho. Agradeço de coração por você ter me enviado essa sua novela mexicana. Eu amei contar a sua história aqui. E como você viu, eu mesma já me identifiquei bastante, tanto pela idade como pela forma das coisas que foram acontecendo. Enfim, muitas coisas eu consegui... Desculpe. Eu consegui me identificar com a sua história, e eu tenho certeza absoluta que muita gente também que está assistindo isso daqui vai se identificar também. Eu adorei contar seu relato, eu já tô na torcida por você, para que você consiga logo seu transplante, como você disse no final, tá aguardando um rim, e a sua hora vai chegar, eu tenho certeza absoluta, corre atrás que vai dar tudo certo. E eu amo essa forma descontraída de contar as coisas, de falar sobre a nossa condição,
porque traz uma certa leveza. Normalmente, quando a gente fala sobre problemas de saúde, a gente fica aqui numa energia muito pesada, muito com aquela coisa de, ai, eu vou ficar falando assim, vai ficar parecendo autopiedade, as pessoas vão ficar, ai, coitadinha, ou se não, nossa, que pesado. Então, eu sempre também tento levar mais pro lado do humor, sabendo de tudo o que eu já passei e tudo que eu ainda passo com essa condição, mas mesmo assim a gente tem que seguir a vida e tem que seguir, tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Eu amei a energia que você passou aqui pra gente, o seu relato da sua novela mexicana. Então cuide bem dos seus gêmeos, pra que ele não se perca. Eu acho que você tem o Permicate que fica na subclávia, né, se não me engano. Só isso. Obrigada. Só tenho a agradecer. Mandem mais relatos assim, que eu gosto muito, tá muito bem escrito, eu adorei ler. Tô sem palavras, o relato já disse tudo. E é isso, gente. Se cuidem. Envie o seu relato aqui pra mim no sobreorim@gmail.com. Segue no TikTok, segue no Instagram, tá tendo sempre novidades por lá. Então é isso, o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Lembrem-se de levar sempre a sua novela mexicana um pouco mais de leveza, com um pouco mais de humor. Tentar se desprender um pouco só daquele sentimento ruim, que eu sei que é ter uma doença e conviver com ela todos os dias. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. La muchora, pam, pam, pam. Mariana de Barra soy. E a Tuane fez a novela mexicana. Pa, 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 no, 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 no.